Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quando o inimigo lança uma pedra em você, você vai aprender a jogar a rocha, que é Jesus, a palavra de Deus, de volta nele. A melhor maneira de se derrotar o inimigo é através da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre remoção de obstáculos, que são algumas coisas. Vamos supor que uma pessoa diga, bem sabe, eu quero ser espiritualmente maduro. Eu quero ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja, mas alguma coisa parece estar impedindo-me. Alguma coisa parece estar dificultando-me. Então hoje vamos falar sobre como podemos nos livrar de alguns desses obstáculos em nossa vida. Na verdade, eu gostaria de intitular essa mensagem assim, a sua fonte parou, mas as pessoas talvez não entendam, então mais tarde tudo vai estar disponível na mesa de recursos para que vocês possam se aprofundar melhor. E assim a Bíblia diz que do seu interior irão fluir rios de águas vivas. Agora, eu gostaria que você pensasse em algo por apenas um minuto. Sabe, uma grande coisa sobre a nossa mente é que podemos ver uma imagem na nossa mente, mesmo que não estejamos olhando algo com nossos olhos. Nós podemos tirar uma foto em nossa mente. Então, quantos de vocês aqui já tiveram uma torneira em sua casa? Digamos uma torneira de cozinha que fica entupida e quando você liga a água, tudo que você tem são pequenos jatos. Às vezes saindo em várias direções diferentes. Isso já aconteceu com você? Ok, eu me lembro, anos atrás nós tínhamos, eu acho que hoje melhorou muito porque isso não acontece mais, mas nós tínhamos essas pequenas telas que ficavam no fundo da torneira. Alguns de vocês se lembram disso? E então, quando a torneira começava a ficar assim, nós tínhamos que tirar a torneira, limpá-la e nos livrar dos obstáculos, e assim havia um bom fluxo novamente. Bem, ninguém quer ter uma torneira em sua casa a qual não tenha água fluindo dela. E todos nós gostamos de pressão na água, não gostamos? Nós não queremos ter baixa pressão de água, nós queremos obter um fluxo total. Bem, quer saber? Isso é o que o mundo precisa ver saindo de nós. Um fluxo total de bondade. Existem muitos cristãos que têm pequenos jatos de bondade de vez em quando. Um pouco aqui e ali. Você pode dizer, e então, sabe, você pode ir à igreja no domingo e jorrar um pouco, mas depois na segunda está obstruído novamente com o mundo. Isso não é, você sabe, nós, na verdade a razão de você estar aqui é para aprender melhor como se comportar quando você sai. Eu sempre digo que podemos ficar tão entusiasmados com a conferência. Cara, eu vejo a Joyce na TV, agora vejo que ela é uma pessoa real, estou tão animado. Mas sabe, eu espero que você tenha vindo aqui para algo além de apenas ver como eu sou pessoalmente. Deus, Ele tem coisas que Ele quer fazer nesta terra e Ele precisa de cada um de nós aqui, com fluxo total em nossa vida, para Ele poder fazê-lo. Agora, Jesus disse isso em João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém aqui tem sede, venha até mim e beba. Bem, essa é a outra mensagem inteira em si mesma, não é? Se você sente que tem uma sede na vida e você está com sede, está com fome e nem sabe o que quer, Jesus tem todas as respostas. Ele disse, vinde a mim. E então ele disse, aquele que crer em mim e permanecer e confiar e se apoiar em mim, como diz as Escrituras, do interior do seu ser ou de sua barriga vão fluir continuamente, todos digam continuamente, não só na conferência, não apenas no domingo de manhã, mas continuamente nascentes e rios de águas vivas. Agora, o que isso significa realmente? Significa que na nossa vida devemos ter um fluxo de alegria, um fluxo de paz, um fluxo do fruto do Espírito saindo de nós, um fluxo de bondade saindo de nós, misericórdia. Devemos ter um fluxo de coisas boas em nossa vida. E quando as coisas certas estão brotando em nós e fluindo de nós, nós não somente
desfrutamos nossas vidas, mas nós somos capazes de ser uma bênção para outras pessoas. Então eu quero te perguntar hoje, o que está fluindo de você? Eu sempre me pergunto, o que está fluindo de você, Joyce? Bem, alguns dias coisas boas, outros dias apenas pequenos jatos. Vamos corrigir isso, amém? O que flui para fora de você é muito mais importante do que o que vem para você. Nós ficamos muito preocupados com o que estamos recebendo na vida ou com o que não estamos recebendo, ou se temos ou não circunstâncias ruins, e Deus quer que nós entendamos que o que há em nós é realmente muito mais importante do que o que está acontecendo conosco, porque se tivermos o que é certo em nós e nos livrarmos dos obstáculos em nossa vida, então o que é certo fluirá através de nós, e isso não só será uma bênção para nós, mas também para outras pessoas. Então, um bom fluxo está sendo dificultado em sua vida? O que está saindo de nós é morto ou é vivo? Será que ministra vida ou será que ministra morte? Existe algum fluxo em você? Ou você sente que não pode ouvir de Deus? Você sente que não pode sentir a presença de Deus? Não há alegria, não tem paz, nada parece estar funcionando. Tudo é uma tremenda luta. Alguns de vocês sabem exatamente do que estou falando. É como eu não entendo. Eu não entendo, eu vou à igreja. Mas algo não está certo, algo não está certo. Bem, às vezes nós temos algumas coisas que entopem os nossos canos. E sabe, quando você é crente, mas você não está vivendo a vida que deve viver, então é muito frustrante porque antes de receber a Cristo e receber a palavra, você podia pecar o dia todo e não te incomodava muito. Mas uma vez que você recebe a Cristo e começa a aprender melhor, agora, se você continuar nesse tipo de estilo de vida, você vai ser infeliz. Eu quero dizer e quero que você se lembre disso, não há nada mais infeliz do que uma consciência culpada. Muitas pessoas têm dificuldades para dormir, nem todas, obviamente, mas muitas vezes, quando você tem dificuldades para dormir, há algo na sua consciência que está incomodando você, algo que você ainda não observou. Sabe, nós somos muito bons em tentar superar as coisas e encontrar algum lugar para enfiá-las em uma sala de trás em nosso coração e assim então fingir que elas não existem. E eu tive uma situação, há 2 ou 3 anos atrás, da qual eu me lembro bem, em que eu não estava dormindo bem, o que não era normal para mim. Eu rolava para lá e para cá e continuava acordada e não sabia o que estava acontecendo comigo. Finalmente, cerca de 5 horas da manhã, eu disse a Deus, eu gostaria de ter feito isso muito mais cedo, mas eu disse, o que há de errado? O que está errado? Sabe, se você perguntar a Deus o que há de errado e realmente quiser ouvir a verdade, Ele vai te dizer, mas você pode não gostar de tudo o que Ele disser. Sempre queremos que nossos problemas sejam por algo que alguém está fazendo, mas naquele instante, rapidamente, Deus trouxe ao meu coração alguma coisa que eu havia dito, uma maneira como eu me comportei naquele dia antes de ir para a cama em relação a uma outra pessoa. E eu acabei por ignorar isso, dei uma desculpa e não cuidei disso, e então... Veja, devemos ser inteligentes para saber que se ferimos os sentimentos de alguém, nós devemos dizer desculpe. Se nós fomos rudes, nós devemos dizer, desculpe-me. Não se comportar mal e depois dizer, bem, eu tive um dia difícil hoje. Sabe, nós damos muitas desculpas para o nosso mau comportamento e o que precisamos fazer é deixar Deus lidar conosco sobre essas coisas e dizer, Deus, eu não quero ser desse jeito, eu preciso que você me ajude. Nada é pior do que ter uma consciência culpada. João 4,14, Jesus está falando com nós a chamamos de a mulher do poço. E então ele diz a ela, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar, fluir, borbulhar continuamente dele para a vida eterna. Agora eu quero que você tente tirar uma foto disso. O quão boa é a vida quando sentimos que a vida ela está brotando em nós e a alegria borbulhando dentro de nós. E sabe, eu vivi muitos anos em que eu me levantava de manhã e mal podia esperar para ir para a cama e depois ir dormir à noite, mal podia esperar para levantar. Sabe, eu não estava realmente satisfeita com coisa alguma e, cara, tornou-se tão importante para mim quando eu finalmente tomei posse de João 10,10 e percebi que Jesus, ele não morreu por mim apenas para que eu pudesse algum dia mais tarde ir para o céu,
mas ele morreu para que nós possamos ter e desfrutar a nossa vida e ter vida em abundância até que ela possa transbordar. E desfrutar a vida não significa que eu vou conseguir tudo o que eu quero, que eu vou viver de férias, ou que eu vou ter pessoas perfeitas na minha vida. Mas veja, desfrutar a vida significa que existe um lugar em Cristo para o qual podemos ir, um lugar de maturidade espiritual, onde, embora nós possamos não gostar das nossas circunstâncias, e ninguém gosta de circunstâncias difíceis, nós ainda podemos encontrar um lugar onde podemos ser felizes e alegres, não importa o que esteja acontecendo em nossa vida. E não é realmente isso que nós queremos? Paulo falou sobre isso quando ele disse: meu propósito determinado é conhecer a Ele e o poder de sua ressurreição, que me levanta dos mortos mesmo enquanto ainda estou neste corpo. É exatamente disso que estamos falando aqui hoje. Ele diz que há um lugar em que nós podemos chegar em Cristo, onde com toda a apatia que nos rodeia, todos os problemas e todas as circunstâncias ruins e as pessoas ranzinzas e as finanças altas e todas as coisas que estão acontecendo, que nele nós podemos nos elevar acima disso na vida de ressurreição. Você sabe, a Bíblia diz em Isaías capítulo 40 que quando nós esperamos em Deus, nós subimos com asas como as águias que se aproximam do sol. Bem, se você realmente nunca olhou mais longe na leitura dessa escritura, você não pode ter entendido a beleza total dela. Mas uma águia tem a capacidade para voar assim tão alto. Ela não tem medo das tempestades da vida. Na verdade, elas têm visão de túnel e elas podem ver a quilômetros e quilômetros de distância quando uma tempestade está chegando. Então, em vez de fugir dela, ou ter uma atitude ruim, uma atitude de medo, elas, na verdade, esperam que ela venha e deixe a corrente de ar da tempestade, quando as atinge, impulsioná-las para cima da tempestade, e podem voar em liberdade, apenas olhar para baixo para o que está acontecendo. Veja, é assim que nós devemos ser como crentes. Nós não precisamos correr de problemas. Amém? E você sabe por quê? Você tem que ter experiência suficiente com Deus e leva algum tempo para chegar a este ponto. Mas honesta e verdadeiramente, nenhum de nós gosta de problemas. Mas se você ama Deus e quer o que Ele quer na sua vida e você não desiste, então não há nada, absolutamente nada, que venha em seu caminho que Deus não possa pegar isso e de alguma maneira trabalhar para o seu benefício em sua vida. A coisa pode não ser boa, mas Deus é bom. Isso não significa que Deus trouxe seu problema, mas Ele usará seus problemas para fazer de você um crente mais forte e ser um testemunho melhor para outra pessoa. Quantos de vocês estão passando por algumas coisas agora? Ok. Bem, veja, nós também temos coisas, sabe? Nos últimos 3 anos, eu tive que colocar 2 próteses de quadril. E é muito bom você poder ter peças de reposição, sabe? E assim, é legal. Então, sabe, você passa por um processo de cura e blá, 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 blá. E tem tido um pequeno problema com este aqui. E então eles acham que não é com o meu quadril, pode ser algo com minhas costas. Eu tenho tido problemas com o nervo ciático. Esta manhã, me preparando para vir aqui, tive muita dor na perna e sabe, minha vida também não é perfeita. Mas eu tenho que aplicar os mesmos princípios para a minha vida que eu encorajo você a aplicar na sua. Sabe, você não recebe uma licença dos problemas porque está pregando a palavra. Na verdade, você é atacado mais do que se você não estivesse fazendo nada. Mas quer saber, nós temos autoridade sobre o inimigo, e embora ele venha contra nós por um caminho, ele tem que fugir de nós por 7 caminhos. E lá em Romanos 8 diz que no meio de todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Sabe o que significa ser mais que vencedor? Eu acredito que significa que antes do seu problema começar, você já sabe que não importa o que aconteça, você terá a vitória. Amém? Ok. Então eu quero perguntar de novo, o que está fluindo de você? Agora, uma coisa interessante. Os filisteus, os quais eram os inimigos dos filhos de Deus, eles tinham uma maneira de fazer a guerra e Israel também guerreava da mesma maneira. E naqueles dias, uma das maneiras de você derrotar os seus inimigos era jogando terra em seus poços. Veja, você sabe para onde estamos indo, não é? Então eles jogavam terra ou areia nos seus poços e pedras
seixos e rochas até que eles conseguissem entulhar tudo, para que dessa forma não houvesse mais água fluindo do poço. Outra coisa que eles faziam é que eles jogavam pedras por toda a propriedade para que nada crescesse. Bem, quando eu vi essa escritura anos atrás, eu ensinei essa mensagem uma vez, não sei por que não ensinei mais, porque eu acho que é um ótimo exemplo, mas Gênesis capítulo 26, 15. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, todos os poços de seu pai, os filisteus tinham tapado e enchido com terra. Então, digamos que a terra representa o mundo e todos os seus caminhos. Bem, se existe algo que o inimigo quer fazer, ele quer entulhar a nossa vida interior com todos os caminhos do mundo. Então, mesmo que a gente vá à igreja 2 ou 3 vezes por semana e leiamos nossas Bíblias e até doamos um pouco de oferta, ainda não tem muita diferença entre nós e o resto das pessoas lá fora, porque o inimigo está constantemente tentando nos entulhar com os caminhos do mundo. Alguém aqui sente ter alguma tentação nesses dias sobre ter que realmente ficar firme para não ser sugado pelo sistema desse mundo lá fora? E sabe, muitas vezes você como crente, se você realmente se posicionar firmemente contra a impiedade, contra o pecado, talvez seja necessário você estar disposto a ficar sozinho grande parte do tempo. Amém? A Bíblia diz que devemos permanecer no caminho estreito que leva à vida e fora do caminho largo que leva à destruição. E eu gosto de dizer que no caminho largo você tem muita companhia. Já no caminho estreito, às vezes você vai encontrar apenas uma pessoa e esta é Jesus. Você não pode ser sempre a pessoa mais popular do planeta e fazer o que Deus quer que você faça. Então, uma das coisas que Jacó fez, quando ele veio ajudar os israelitas, uma das primeiras coisas que ele fez foi desobstruir os seus poços. Então, adivinha o quê? Eu não sei para que você acha que veio aqui hoje, mas eu posso te dizer que Jesus trouxe você aqui para desobstruir o seu poço. Amém? Nós vamos tirar um pouco de terra, nós vamos tirar as pedras. Quando o inimigo lança uma pedra em você, você vai aprender a jogar a rocha de volta nele. Você ouviu o que eu disse? Quando o inimigo lança uma pedra em você, você vai aprender a jogar a rocha, que é Jesus, a palavra de Deus, de volta nele. A melhor maneira de se derrotar o inimigo é através da palavra de Deus. Eu vou perguntar novamente. O diabo te encheu de terra? Ele encheu você de pedras? Sabe, às vezes nos acostumamos a nos comprometer com o mundo e nós realmente não percebemos mais que estamos fazendo isso. Sabe, é assim que o inimigo nos engana. Ele sugere um pouquinho, só um pouquinho de cada vez. E de repente, coisas que costumavam atingir você, agora você consegue fazê-las e não te incomodam. E todos devemos ter cuidado com isso, cada um de nós. Agora, 2 Reis 3, verso 19. Vocês destruirão todas as cidades fortificadas e todas as cidades importantes, e vocês tombarão ou derrubarão toda árvore frutífera, e vocês taparão todas as fontes de água e encherão de pedras todas as terras de cultivo. Mas quando eles chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas e os puseram em fuga, e eles seguiram matando os moabitas enquanto eles entravam. Eles destruíram as cidades, muros, e em cada bom pedaço de terra, cada homem lançou uma pedra, cobrindo-a com pedras, e eles taparam todas as fontes de água e derrubaram todas as árvores frutíferas, até que somente as pedras dos muros ao redor da capital de Moabe ficaram de pé. Agora ouça isso. E os atiradores a cercaram e a atacaram. Então, aqui na verdade, havia homens na Bíblia do acampamento de Israel ou do acampamento do inimigo. Isso é apenas uma maneira de eles guerrearem. E na verdade havia pessoas que se chamavam atiradores. E você tem alguns atiradores na sua vida. Deixa eu te dizer. E todo o trabalho deles é jogar terra em você e lançar pedras em você, esperando entulhar o seu poço.
para que assim nada, exceto um pequeno jato ou um filete, apareçam de vez em quando e não haja nada fluindo continuamente de você que traga vida a todos os outros à sua volta. Vamos lá. Então, na verdade, eu tenho algumas atiradeiras comigo hoje. A primeira pedra da qual vamos falar e que o diabo adora lançar em nós é a tal pedra do comprometimento. Você sabe o que é um comprometimento? É tão perigoso. Um comprometimento significa que você vai apenas um pouquinho, todos digam um pouquinho. Você só faz um pouquinho menos do que sabe que seria realmente certo ou realmente bom. E afinal, sabe, quero dizer, veja um pouquinho só. Quero dizer, sabe, todos os outros fazem isso. Quero dizer, até mesmo meu pastor faz isso. Sabe, você não é responsável pelo seu pastor ou qualquer um de seus amigos cristãos? Ou por sua mãe, ou por seu pai, ou por seu cônjuge, ou qualquer outra pessoa. Você é responsável por você. E você vai ficar diante de Deus, eu vou ficar diante de Deus e vamos dar conta das nossas vidas. E por isso é importante que todos tomemos boas decisões das quais podemos nos orgulhar. Agora vamos falar de comprometimento por um minuto. Alguém convida você para ver um filme? E você sabe que não é o tipo de filme que você deve ver. Linguagem suja, nudez, todo tipo de coisa estúpida. Você é um cristão, você tem um adesivo, você está usando sua joia cristã. Mas eles querem que você vá. E veja, eles são aquele tipo de pessoa que fala o nome de Deus em vão pelo menos 12 vezes. E sabe, eu sei que todos temos convicções diferentes. Não estou tentando empurrar a minha em cima de qualquer outra pessoa, mas estou tentando levantar a questão de que todos temos alguma convicção. E qualquer que seja a nossa convicção, seja lá qual for o nosso padrão, nós precisamos estar dispostos a viver por ele, não sendo legalista, mas sabe, se você desenhar uma linha e não parar de movê-la, então não tem como dizer onde a linha vai parar. Amém? Bem, você não quer perder aquele programa de TV, não quer perder aquela festa, mesmo que haja algumas drogas lá, ou... E você sabe, algumas pessoas que realmente são uma má influência, sabe? Mas veja, é só um pouquinho. Não vai fazer muita diferença e, afinal, todos os outros estão fazendo isso. Bem, quer saber? É quando precisamos prestar atenção às escrituras que dizem: se a sua mão direita ofender você, corte-a. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Esse é exatamente o tipo de coisa de que ele está falando. Vamos, você não pode ter uma maturidade espiritual. Eu não posso, e você não pode, nós não podemos nos tornar o que Deus quer que sejamos e fazer o que todas as outras pessoas no mundo estão fazendo. Agora, eu não sei o quão confortável ou desconfortável isso vai ser para algumas pessoas hoje, mas eu vou te dizer que nós precisamos ouvir mais sobre não vivermos no pecado, dizendo não às coisas, não nos comprometendo, porque o inimigo está usando isso para trazer engano para a vida das pessoas. É só um pouquinho, todo mundo faz isso, não vai fazer muita diferença. Eu estou implorando a você hoje, e sabe, o apóstolo Paulo diz: eu rogo a vocês. Às vezes, quando você está tentando fazer o tipo de coisas que estamos tentando fazer e que você vê o que Deus quer fazer na vida das pessoas e você vê que elas continuam se comprometendo, você fica assim: por favor, comece a fazer o que você realmente acredita que Deus quer que você faça e não aquilo que os seus amigos querem que você faça. Por acaso você já sentiu que algo está dificultando o fluxo de Deus em sua vida? Algumas coisas que precisamos fazer é não deixar de nos livrar dos obstáculos como comprometimento, preocupação, raiva, falta de perdão e muitas outras coisas. O que flui de nós diretamente afeta os outros, e uma vida de padrões piedosos vai atrair outras pessoas para Jesus Cristo.